Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Mais uma manhã de domingo, que nos reunimos aqui nessa igreja para adorar e exaltar o nome de Deus. Quantos amam a igreja do Senhor Jesus? Quantos amam a casa de Deus? É bom ver você aqui nessa manhã, é bom saber que existem mais pessoas como nós, que amam a Deus, que servem a Deus, que creem no Evangelho de Jesus, que tem se colocado como instrumento nas mãos de Deus para que o reino dele possa se solidificar e se expandir nessa terra. Se você está nos visitando hoje, eu quero ressaltar o que o pastor André falou e te dar as boas-vindas. E se é a primeira vez que você vem aqui, eu quero te explicar algumas coisas. Por exemplo, nossa igreja ela tem o hábito de algo novo, começou esse ano, mas a gente prega em séries de mensagens. A gente crê que a palavra de Deus ela é fantástica e a gente tem a vida inteira para aprender coisas a respeito dela, para aprender princípios, valores e coisas e ensinamentos novos. Então a gente acredita nesse modelo de ensino, da gente utilizar séries de mensagens. Então às terças-feiras nós temos a nossa escola aqui. Se você quiser vir um dia conhecer, você pode vir. Terça-feira, escola bíblica. Quinta-feira, a gente tem o culto de oração de meio de semana, onde está sendo pregado aqui a respeito de nós resistirmos ao espírito do medo. Esse é o tema de mensagens. E domingo de manhã, nós estamos falando sobre família da fé, nossos valores, nosso destino, a importância da gente viver em família e daquilo que Deus tem para a nossa igreja especificamente, aqui na cidade de Maricá. Domingos à noite a gente está conversando sobre agarrando o espírito da fé. Agarrando o espírito da fé é o tema da nossa série de mensagens de domingo à noite. Eu quero te convidar a estar participando desses cultos, a estar ouvindo essas mensagens. Talvez você não consiga vir todos os dias, aí a gente tem a internet, a ferramenta, os smartphones da vida, onde você pode estar na sua casa, às vezes você está ali lavando uma louça, cozinhando, antes de dormir, você coloca ali uma mensagem e você vai sendo abençoado, sendo renovado, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem por uma forma somente, por ouvir e ouvir a vontade, a palavra de Deus. Ouvir e tornar a ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos fazer disso um exercício na nossa vida, um exercício diário. E hoje a gente vai para o segundo tema da nossa série de mensagens, para o segundo ponto, onde a gente vai conversar mais a fundo sobre os valores que nós já conversamos na semana passada aqui, dos valores que nós temos na nossa igreja. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente entender e para você que está chegando hoje não ficar perdido. Nós conversamos aqui que os valores que nós temos, eles vão determinar o nosso futuro. E nós, como igreja, extraímos 12 valores da palavra de Deus. Nós queremos que sejam fortes, que sejam reconhecidos em tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa igreja. Nós queremos ser uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja alicerçada na palavra de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive pela fé, uma igreja firmada na graça, uma igreja que crê no poder da oração, uma igreja que acredita na família, uma igreja alegre, uma igreja acolhedora, uma igreja generosa e uma igreja socialmente relevante. Esses são os valores que nós queremos ver enraizados em tudo aquilo que nós fizermos dentro da nossa igreja, em cada ministério, em cada culto, em cada encontro nosso. Nós queremos que esses valores se reflitam na minha e na sua vida diariamente, porque são valores vindos da parte de Deus para nós, são valores que aquele que é o centro da nossa igreja, da nossa vida, ele ensina para a gente em sua palavra. Então hoje eu quero começar a conversar com vocês um pouco mais sobre esses valores, aprofundar mais em cima de pelo menos 3 desses valores hoje. A gente quer falar a respeito do amor de Deus por nós. Eu quero conversar com vocês sobre o amor que nós temos que ter pelas pessoas. Eu quero conversar com vocês sobre a importância de nós estarmos enraizados, alicerçados na palavra de Deus, ok? Esses são os 3 pontos que eu quero conversar, passar com vocês alguns versículos e a gente trocar essa ideia nessa manhã, ok? Então, isso é o que nós temos visto. E quando você começa a entender, e eu quero começar por isso, a palavra de Deus em Daniel, capítulo 5, 12,
A Bíblia fala, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. E eu me pergunto, o que havia na vida de Daniel a ponto de ser encontrado nele um espírito excelente? Um espírito excelente. Eu quero ser como Daniel, alguém em quem pode ser achado um espírito excelente. Existem várias definições de excelência. Eu encontrei uma que eu gostei muito, e é muito aquilo que eu acredito, dizendo que a excelência ela é um horizonte, é uma busca contínua na nossa vida. A excelência não é algo que a gente pode julgar ter encontrado. A gente sempre pode melhorar, nós sempre podemos nos aperfeiçoar, nós sempre podemos nos tornar pessoas melhores. Um cristão que se coloca na posição de, isso eu já sei, isso aí eu já ouvi, essa parte aí eu já conheço muito bem, essa é uma plataforma completamente equivocada na vida daquele que nasceu de novo. Precisamos aprender continuamente. Precisamos continuamente nos renovar na palavra de Deus, continuamente buscar o crescimento. Não há como permanecer no ponto em que pensamos tê-la alcançado. Não há como permanecermos no ponto em que pensamos ter alcançado essa excelência. Excelência é algo constante. Nós sempre estaremos melhorando e nos aperfeiçoando. A igreja que somos hoje precisa ser uma igreja melhor do que a que nós fomos há 5 anos atrás. A pessoa que você é hoje precisa ser uma pessoa melhor do que a pessoa que você foi há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Isso é um espírito excelente, um espírito que busca continuamente crescimento, continuamente alcançar a maturidade de Deus, continuamente aprender mais e ir crescendo nessa revelação de quem Deus é, daquilo que nós somos. Esse é o espírito que Deus quer que nós tenhamos. E a gente tem, como ser humano, um defeito seríssimo, é algo que está enraizado em toda a nossa sociedade. O ser humano, ele não se compara consigo mesmo. O ser humano, ele está sempre se comparando com o outro. A gente começa a olhar para fora e tentar achar paradigmas, pessoas que a gente possa estar se espelhando e se comparando. Isso gera um problema terrível. Não estou falando que é errado a gente ter referenciais. Referenciais são importantes. Pessoas que são referenciais nos ajudam a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nos ajudam a ter um norte, uma direção. Não é disso que eu estou falando, mas estou te falando do tipo, eu sou um pai. E aí eu começo a me questionar a respeito de que tipo de pai eu tenho sido. E aí eu começo a olhar à minha volta os pais que existem. E aí isso me leva para 2 caminhos, ok? O primeiro caminho é eu olhar e pensar, caramba, do jeito que tem pai ruim aí, até que eu não estou tão mal, não. Eu sou um ótimo pai. Sou excelente, sou ótimo. Que ótimo pai eu sou. Minha filha tem que dar graças a Deus pelo pai que ela tem. E tal. E aí leva a gente para um caminho de soberba, de orgulho, de começar a se achar melhor do que as outras pessoas. E a soberba é um perigo na vida de qualquer pessoa. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Então, o caminho da soberba é muito ruim. A nossa igreja, vamos nos comparar com outras igrejas, vamos ver aí o que está acontecendo. Uau, que igreja ótima. Então, você pode ir para um outro ponto. Você olha para a sua igreja, olha para a sua vida como pai, e aí você pensa, meu Deus, tem tanta gente boa aí. Olha como é que aquele pai ali é bom. Olha como é que ele cuida, é amoroso com o filho dele. Eu não tenho tempo, não consigo administrar meu tempo, não consigo cuidar das minhas coisas. Meu Deus do céu, eu não sou ninguém, eu sou um fracassado, eu sou um fracasso como pai. Minha filha não quer saber mais de nada. Meu Deus, não sei o que eu faço. Olha que fracasso que eu sou. Você entende que a comparação, ela sempre nos leva para um dos 2 polos. E nenhum deles é saudável, nenhum deles é sadio. Então, que tipo de comparação a gente deve fazer? Quando Jesus ensina e fala da Santa Ceia, ele dá uma pincelada nisso, e ele fala, examine-se, não foi Jesus, foi Paulo que falou isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, vê se você entende o que você está fazendo, vê se você entende o que esses elementos
simbolizam, o que simboliza o pão, o que simboliza o cálice. Era isso que Paulo estava querendo ensinar à igreja. É importante que nós façamos constantemente uma autoanálise da nossa vida, para que a gente possa aprender a melhorar e a crescer a cada dia mais. Quanto mais perto de Jesus você chega, mais você vê que tem coisas que você precisa melhorar. Se você pegar esse meu óculos, ele pode estar até parecendo limpinho para você, mas se eu coloco ele de encontro à luz, é natural que eu veja alguns arranhões que ele tenha, das quedas que ele já teve. Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. É natural que eu veja que ele possa estar um pouco embaçado em um ponto ou outro. Por quê? Porque quando eu coloco em direção à luz, eu consigo ver as imperfeições. Você entende qual é o grande problema da humanidade? Porque muita gente está aí falando, não preciso de Jesus não, sabe por quê? Porque eu sou bom, eu sou correto, eu faço o que é justo, eu ajudo as pessoas. No Natal eu até compro cesta básica, eu dou. Não preciso de Jesus, não preciso de igreja, não preciso de fé. Eu sou bom, eu sou um cara de caráter, eu procuro fazer o que é certo, eu não engano ninguém, eu não roubo ninguém. Mas quando você compara a sua justiça com a justiça de Deus, a Bíblia fala que a sua justiça, ela soa como trapos de imundície. Você sabe o que são trapos de imundície? Os trapos de imundície não existia absorvente antigamente, certo? Trapos de imundície era isso. Os absorventes das mulheres lá da época de Jesus. Então ele está falando assim, que servia aqui para lavar e jogar fora. Para nada. É algo que era sujo, que as pessoas não queriam muito contato. Então, olha ao que Deus compara a nossa justiça com a justiça de Deus. A nossa justiça, a sua justiça comparada com a justiça de Deus são trapos de imundície. E por que eu estou te falando isso? Porque por mais bonzinho que a gente seja, por mais que eu tenha crescido na igreja, por mais que eu me ache um cara correto, por mais que eu tente fazer as coisas corretas nos meus negócios, a gente sempre tropeça em alguma coisa. A gente sempre falha em alguma coisa. Porque há muitas situações, são muitas questões no dia a dia, e que se a gente for tentar viver o nosso relacionamento com base na lei, naquilo que pau, pedra, pedra, e é isso, e é aquilo, a gente vai entender que na lei, até os melhores falharam. Na lei, você não consegue ver no Velho Testamento nenhum daqueles homens de Deus que conseguiram cumprir plenamente toda a justiça de Deus. Você pega Moisés, foi um grande homem de Deus, excelente, um homem fantástico, mas falhou em muitos aspectos. Você pega Davi, foi um grande homem de Deus, excelente, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou. Pega Pedro, falhou. Pega Paulo, falhou. Pega quem você quiser aí. Pode falar, pensa aí em quem você quiser. Gideão, falhou. Por que eu estou te falando isso? Porque se você tentar encontrar a justiça, a justificação diante de Deus com base nos seus méritos, nas suas obras, todos nós aqui estaríamos fadados ao fracasso. Mas, graças a Deus, vivemos hoje com base numa nova aliança. Sabendo disso, Deus, Ele, já no Velho Testamento, na sua graça, no seu amor, Ele institui os sacrifícios, para que as pessoas pudessem se justificar diante de Deus. Que um cordeiro santo, inculpável, pudesse ser sacrificado em favor do povo. No Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, que foi entregue como propiciação pelos meus e pelos seus pecados. Graças a Deus, hoje, nós não precisamos viver com o sentimento de culpa, de condenação, de fracasso por causa das nossas imperfeições. Nós somos livres de todo fardo, de toda condenação, de todo peso que o mundo tenta lançar sobre a nossa vida, dizendo, você não é um pai bom o suficiente, você não é um funcionário muito bom, você não é inteligente o suficiente, você não faz o suficiente. Você entende que o mundo está sempre cobrando, demandando algo da gente? E quando você vai para a graça de Deus, Deus fala assim, é na sua fraqueza, meu filho, que o meu poder, ele se aperfeiçoa. Não importa se você é falho, eu sei que você é. Eu sei das limitações que você tem, mas confie em mim, meu. Confie em mim que quando você confiar no meu amor, na minha graça, você não tem noção daquilo que eu sou capaz de fazer através da sua vida. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E tudo isso que eu falei aqui é para te dizer que nós estamos todos num caminho.
Essa igreja não é uma igreja perfeita e nem tem a pretensão de ser, mas a gente tem a pretensão de ser uma igreja excelente em tudo aquilo que a gente faz. Os erros que a gente cometeu no ano passado, a gente não quer cometer nesse ano. Ainda que a gente erre de novo, mas pelo menos que a gente erre diferente. O que é complicado na vida de um ser humano é quando ele fica 20, 30 anos cometendo os mesmos erros, você entende? Aí, se você comete os mesmos erros que você cometia 20 anos atrás, eu te garanto que não houve crescimento na sua vida. Você não está chegando à maturidade. Mas se no final desse ano a gente conseguir olhar para trás e avaliar, a gente errou aqui, a gente acertou aqui, a gente pode fazer isso para melhorar. Ano que vem nós daremos passos diferentes, passos novos, onde nós vamos crescer. Seremos perfeitos? Não. Teremos que, ao final do próximo ano, olhar para trás de novo e ver quais foram os erros que tivemos. Entretanto, sabemos que podemos corrigi-los, consertá-los, para que no outro ano a gente erre diferente de novo, para que a gente faça diferente. E graças a Deus, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. A excelência é um horizonte. Por que é um horizonte? Porque você não alcança ela nunca. Você não vai chegar lá nunca. Você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai ser, uau, agora não tem mais nada. Não vai. Mas a excelência é uma busca constante, é um caminho. E que caminho é esse que nós encontramos? Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É essa busca. Nós somos uma igreja que em tudo que faz quer ser excelente, quer buscar essa constância, quer ter esse espírito de Daniel, um espírito excelente. Um espírito excelente nos remete à ideia de crescimento contínuo. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós temos fraquezas, temos falhas, mas é na nossa fraqueza, nas nossas falhas, que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando. E é isso que a graça faz. A lei, ela demanda algo de nós. Eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso melhorar, eu tenho, eu faço, eu isso, eu aquilo. A graça diz, Jesus fez e agora Ele te dá. A graça supre. Te falta paciência, eu tenho a paciência que você precisa. Te falta domínio próprio, Jesus tem o domínio próprio que você precisa. Te falta o quê? O que mais que te falta aí? Te falta dinheiro? Jesus tem. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele tem o dinheiro que você precisa. Se te falta saúde, Ele tem. Ele supre, Ele supre, Ele supre, Ele supre aquilo que nos falta. Esse é o Jesus que nós servimos. Essa é a graça de Deus. E dentro daqueles valores, nós precisamos entender que nós somos uma igreja que ama a Deus acima de qualquer coisa. E hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, ok? Porque eu quero fundamentar aquilo que nós estamos conversando aqui na palavra de Deus. Mateus 22, olha o que a Bíblia fala. Mateus 22. Quando você achar, você pode dizer, achei. Muito bom. 22, do 34 ao 39. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as verdades descritas na sua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, por isso hoje nós te amamos, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Fala conosco nessa manhã, fortalece a nossa fé e nos encha com essa graça, com esse amor que muda e transforma por completo toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, quando viraram para Jesus e perguntaram: Jesus, qual é o maior mandamento?
Mestre, qual é o maior mandamento? Muitas pessoas enxergavam Jesus como mestre. Nem todos enxergavam Jesus como Salvador, como Senhor. Você consegue entender isso? Quem é Jesus para você? Um mestre, um grande homem, um filósofo, um espírito evoluído, que ensina valores para a sua vida? Ou Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você entende que faz toda a diferença? Esses homens viraram para Jesus e enxergavam ele como mestre. Mestre, vejo que você ensina coisas boas. E eu quero ver o que você me responde, já que você está falando coisas novas a respeito da graça e que vão de encontro às nossas tradições, aquilo que a gente acredita, o nosso modelo de viver a vida. Esses eram os religiosos, os saduceus, os fariseus. Mestre, me diz uma coisa. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E ele crente que ia pegar Jesus. E aí Jesus vira e fala para ele: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao teu próximo, o segundo, semelhante a este, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Nessas duas coisas, se resumem toda a lei e os profetas. O que ele estava falando? Não roubarás era um mandamento da lei? Era. Se você ama, você rouba? Não, porque você entende que aquilo é de outra pessoa, você não vai querer ferir o espaço do outro, tirar aquilo que não é seu. Outro mandamento era: não cobiçarás a mulher do seu próximo. Se você ama, você vai cobiçar a mulher do próximo? Não, porque você entende que o que é seu, o que é do outro, e você precisa ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você escolheu. Não é verdade? Então, assim, olha como é que o amor, ele vai se resumindo em todas as coisas. Pode pegar o que você quiser, que funciona. Funciona. Honra o teu pai e a tua mãe. Se você ama o seu pai e sua mãe, você honra o seu pai e a sua mãe. Então, não adianta ficar vendo 600 e não sei quantas leis. Tudo se resume em uma única coisa: no amor. No amor a Deus e no amor às pessoas. Por isso, nós queremos ser uma igreja que ama a Deus acima de qualquer coisa. Que ama a Deus em primeiro lugar. Que tem Deus como centro da nossa vida. Que entende que a nossa fé não é um adendo nas diversas funções que nós exercemos na vida. Não é, eu sou o Júnior, eu tenho o meu trabalho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou membro da igreja, eu sou filho, eu sou vizinho, eu sou isso tudo. E eu sou crente. Aí bota aqui um braço a mais. Sou crente, escolhi a doutrina evangélica para seguir e agora eu estou aqui, eu sou evangélico. O que eu tenho que fazer? Preciso cortar o cabelo, preciso raspar o sovaco, preciso o que mais? Você entende que não é nada disso? Não pode ser dessa forma. A sua fé é o centro que norteia a sua vida. Se você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, você precisa entender: eu sou o Júnior e eu tenho fé em Jesus Cristo, o meu suficiente Salvador. E a partir dessa minha fé, eu cuido do meu relacionamento com os meus vizinhos, no meu trabalho, na minha família, as minhas finanças. Você entende? A fé é o centro da vida de todo aquele que nasceu de novo. Pelo menos deveria ser assim. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E que amor é esse que Deus está falando? A Bíblia é capaz de dizer que nós devemos amar aos nossos inimigos, amar quem nos persegue. Se o amor fosse só um sentimento, eu ouso dizer que isso seria impossível. E como ele também é um sentimento, eu continuo ousando dizer que isso é impossível. Mas para Deus não existem impossíveis. Inclusive dessa forma, quando Deus fala, meu irmão, eu não falo para vocês, não procurem a vingança é do Senhor. Sabe aqueles que te perseguem? Ore por eles. Se eles tiverem fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. É difícil, não é verdade? Humanamente, na nossa carne, é algo fácil de ser feito? À vontade, sejamos sinceros. O cara fala mal de você, fala mal da sua família, qual é a sua vontade? Fala mal dele também.
Mas ele também, a gente se justifica, não é assim? A gente tem dificuldade, a gente tenta sempre justificar, a gente toma atitudes e tenta justificar as nossas atitudes, está sempre tentando se justificar. E aí Deus fala, não se justifica. Minha vingança, tenha consciência limpa, faça aquilo que você deve fazer. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se não tiver, peça perdão também. É assim que a Bíblia fala. E olha como é que isso é difícil, como é que é impossível. E qual é o amor que Deus quer que nós tenhamos? Está lá em 1 Coríntios 13. Abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 13. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele começa a falar dos dons do Espírito e de como essa diversidade de dons ela auxilia no crescimento da igreja. Como é que isso funciona, como é que isso é importante, como é que é bom que nós sejamos diferentes, como é que é bom que nós tenhamos dons diferentes, talentos diferentes, e que tudo isso deve ser exercido para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. E aí chega no final desse capítulo, ele começa a falar assim, eu vou passar agora a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, um caminho sobremodo excelente. Porque se vocês não seguirem esse caminho sobremodo excelente, tudo isso que eu falei para vocês aqui no capítulo 12 não se tornará uma realidade. Por quê? Porque a nossa carne, ela milita constantemente contra o nosso espírito. E é importante que a gente coloque o nosso espírito em alta na nossa vida. Você é um ser espiritual que possui uma alma e que habita num corpo. Essa é a natureza nossa, do ser humano. Um ser espiritual que possui uma alma e que habita num corpo. Acontece que o nosso espírito sem Deus estava morto. Quando nós cremos em Jesus Cristo, esse espírito, a Bíblia fala que ele foi recriado, ele foi feito uma nova criação. E a vida de Deus trouxe vida novamente ao nosso espírito. E agora, o que acontece? A nossa carne, que é a nossa alma e o nosso corpo, elas continuam dentro de nós militando contra o nosso espírito, ainda que eu tenha nascido de novo. Cabe a mim, e aí a palavra de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, é um ato meu, eu preciso me vestir das armaduras de Deus, eu preciso me revestir da armadura de Deus, é uma atitude minha. Eu preciso colocar a couraça da justiça, o cinto e tal, e tudo aquilo que está escrito lá em Efésios. É uma atitude minha. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos do amor para viver essas coisas. Mas é uma atitude que começa a partir de nós, a partir de dentro do nosso coração. E aí o amor, existe um amor que Deus fala que procede dele, que é o amor ágape. É o amor que procede diretamente do trono de Deus para a nossa vida. E Deus descreve esse amor para nós, lá em 1 Coríntios. Olha o que está escrito aí, capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Então conheço em parte, um dia então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu acho engraçado que no meio da descrição do amor,
apóstolo Paulo ele fala sobre crescimento e maturidade. Ele vem falando, o amor não é invejoso, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E aí no meio ele fala, quando eu era menino, parece que ele está falando de outro assunto. Quando eu era menino, eu falava das coisas, mas eu não estava falando do amor? Por que no meio do caminho você pegou essa curva? Por que você vinha falando que o amor é isso, o amor é aquilo, se eu fizer as coisas e não tiver amor, se eu ajudar os pobres, mas for sem amor, for por interesse, não vale de nada, se eu profetizar e não for por amor, não vale de nada, o amor é isso, o amor é aquilo. E aí, no meio do caminho, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Agora, porém, eu sou homem e não falo mais das coisas de menino. Você consegue entender que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a gente que o amor ele é o único caminho para a gente alcançar a maturidade. O amor ele é o único caminho para que a gente possa alcançar a maturidade. Por que a gente vê tanta coisa, muitas pessoas talentosas, cheias de dons dentro da igreja, profetizando, ajudando, servindo, e às vezes a vida não condiz muito com aquilo que prega, porque são imaturos. E como é que a gente vê se alguém é imaturo? Quando falta amor. Quando falta amor. O ministério, o pregar a palavra pode virar uma profissão, como outra qualquer, se não tiver amor. E quantos se perdem no meio do caminho porque sofrem críticas, perseguições, são confrontados o tempo inteiro com diversas situações e no meio do caminho se perdem, porque o caminho era o amor. O amor. E o amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é o caminho para a maturidade. Tem pessoas com 80 anos que não entenderam nada sobre o amor e que são verdadeiros meninos. Crianças, mimadas, chata, cheia de vontade. Porque maturidade não tem a ver com idade. Se você não fizer da excelência uma busca constante na sua vida, você vai ter 60 anos, 80 anos, cometendo os mesmos erros que você cometia quando tinha 20 anos, quando tinha 10 anos, quando tinha 15 anos. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim. Fora, pá, buzina para ele, torta na cara. Está fora, está fora. Nós estamos num caminho de crescimento. Se você quer crescer, parta da ideia de que você precisa crescer. E de que quanto mais você se aproximar da luz de Deus, de Cristo na sua vida, mais você vai enxergar oportunidades de melhoria na sua vida, na sua caminhada. Mais você vai enxergar que existem coisas que precisam melhorar no seu dia a dia. Ah, mas eu tenho 80 anos, 60 deles servindo ao Senhor. Se não tiver amor, você é uma criança mimada que não tem falado e tem ido de um lado para o outro, sem... É isso aí, vocês entenderam. É isso. O amor é o maior deles. Permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Precisamos amar a Deus. E, consequentemente, quando nós, aí eu coloquei aí, o amor é o caminho para a maturidade. Quando nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. Muita gente se surpreende quando eu digo que cristianismo, que Jesus veio trazer, não foi uma religião. Jesus veio trazer uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus e com as pessoas. Nos relacionarmos de forma sadia com Deus e com as pessoas. Isso faz uma cruz com Deus e com as pessoas, apontando para Jesus. Você entende? Com Deus, relacionamento com Deus e com as pessoas. Simples assim. É isso que é cristianismo. Ah, cristianismo é uma religião? Não. Religião, existe um monte por aí nesse mundo, e é o meio que o homem tenta criar para chegar a Deus.
Cristianismo é o que, então? Cristianismo é um meio de nós nos relacionarmos com Deus e com as pessoas. E eu ouso dizer que é o único meio de nós nos relacionarmos de forma sadia com Deus e com as pessoas. Por que eu ouso dizer que é o único? Porque Jesus, que é o centro, que fundamentou tudo isso que nós cremos, que era Deus encarnado, ele disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que existe um monte de religião? E eu incluo a religião evangélica nisso aí. Por quê? Porque é um monte de gente tentando encontrar caminhos para chegar a Deus. Quando Jesus disse, Jesus, não ir à igreja, não ser evangélico, não ser crente, é ser cristão, é ter Jesus como sendo a sua vida. Jesus, eu sou o caminho. Jesus, eu sou a verdade. Jesus, sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse, se você está cansado, se você está sobrecarregado, deixai tudo isso de lado e vinde a mim. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Ele não está dentro desse peso, dessa condenação, de tudo isso que o mundo tenta colocar à sua vida. Já viu como a gente é tenso hoje? A gente tem um monte de informação. Você quer ter filho, você pega a internet, Google, você pega dor no joelho, aí escreve lá, dor no joelho, no Google. Aí aparece, diz, uma simples dor no joelho, a necessidade de amputar a sua perna. Geralmente, a gente fica com a necessidade de amputar a perna, não é assim? Dor de cabeça, enxaqueca, ou, sei lá, câncer no cérebro de não sei das quantas. Você pode achar tudo, dor de cabeça do lado direito, joga lá, vai vir tudo. Aí, quantos médicos tem aí hoje em dia, né? Aí você vai lá, se você é o seu próprio médico. Caramba, a gente vai. Você entende? Cara, eu tenho que pensar nisso. Um dia eu vou fazer uma série de mensagens sobre isso. Porque Jesus, Deus, no Éden, ele falou, não comam da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque eu acho que Deus sabia que se a gente quisesse entender tudo, a gente ia viver estressado e não ia fazer nada. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, é um mundo de informação. Eu tenho que saber o que é bom, o que é ruim. Então, ovo é bom, ovo é ruim. Aí sai na ciência, tomate causa câncer, substâncias cancerígenas. Aí ninguém compra mais tomate. Aí o preço do tomate fica lá embaixo. Aí 3 anos depois sai, tomate descobriu-se que o tomate, ele é ótimo para a pele. Eu estou inventando isso, tá? Estou inventando. Aí, tomate. Aí todo mundo compra tomate, o preço do mercado do tomate sobe. Ovo dá colesterol, é horrível, ninguém come ovo. Aí a gente cresceu, gostava de ovo. Super, não é saudável, não é assim? Aí 3 anos depois, não, o ovo tem substâncias excelentes que podem te ajudar. Aí todo mundo come ovo de novo. Aí você fica com conhecimento do bem e do mal. Meu irmão, que loucura! Você tentar descobrir tudo, tentar a resposta de tudo, você está querendo se colocar no lugar de Deus, é o que o homem está tentando fazer. E aí o homem fica desesperado. Quem está grávida aí, minha esposa está grávida, parto normal, não parto normal, aí pega um monte de informação. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Estou falando de coisas que eu vivo no meu dia a dia. E aí? O que é bom? O que é ruim? Para daqui a 5 anos vir um médico trazendo uma teoria nova, não é muito difícil. E todo mundo que nesses 5 anos aí se matou para seguir o que a ciência falava, vai ter que se contentar em dizer, as coisas mudaram. Simples assim. Simples. Então, assim, eu tenho um caminho diferente que eu proponho para vocês também. Descansar do Senhor. Ele tem o melhor para a minha vida. Minha vida está guardada nele. Ele está cuidando de mim. Não estou falando de ser imprudente. Estou falando de fazer loucuras. Estou falando de escolher, confiar, depender e obedecer a Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, nós somos uma igreja que ama as pessoas, porque esse foi um ensinamento de Jesus. E olha o que Jesus falou lá, o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 4, do versículo
7 ao versículo 21. Quando você achar, você me ajuda aí e diz: achei. Achou? Então vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele, Jesus é. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou repetir isso aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nossa, na nossa carne é difícil, irmão. Seja sincero comigo. Seja sincero, é complicado, não é complicado? É fácil amar todo mundo? Amar o cara que é gente boa, que gosta de você, fala aí, tamo junto, é nóis. Isso aí é fácil, não é verdade? Isso aí é mole amar esse cara. Agora vai amar aquele irmãozinho, Zé Encrenca. Que encrenca com tudo, reclama de tudo, vai amar o, sei lá quem, aquele cara complicado. Você sabe, você já pensou um monte de gente aí na sua cabeça, já pensou, não precisa ficar falando muito aqui, já veio assim um monte, esse é difícil, é esse mesmo, esse que você pensou, tá vendo aí? É ele que Deus quer que você ame. Nossa, é ele, esse aí mesmo, esse que veio de primeira assim, pá, é esse aí. Eu também estou pensando nos meus aqui. Tem que amar, irmão. Tem que amar. Tem que amar, porque é nisso que se aperfeiçoa o amor de Deus. Ame quem gosta de você. Isso aí todo mundo faz, cara. Não muda, o fato de você ser cristão não muda nada. Amar quem está contigo, quem gosta de você, quem torce por você. Agora vai amar o outro, irmão. Vai. É difícil. Muito difícil. Só com o Espírito Santo. Só com o verdadeiro amor que procede de Deus por nós. Só quando você entende que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E dentro do padrão de justiça dele, todos nós precisamos de perdão diariamente. Quando nós entendemos que o mesmo amor que Deus tem por mim, é o amor que Deus tem por essa pessoa que veio na sua cabeça aí na hora que eu falei que você precisava amar o seu inimigo. Só quando você entende isso, é que você começa a viver o verdadeiro amor de Deus. Meu pai me ensinou um exercício, que não resolve, mas ajuda. Você que tem dificuldade de amar alguém, tenta conhecer a história daquela pessoa. Tenta conhecer a história, ver de onde ele veio, a família. Pergunta.
se informe. Você vai entender que muitas vezes a pessoa já é um vitorioso só por chegar onde chegou. É sério. E aí você vai pensar, pô, com essa história aí de vida, até que o que você virou tá legal. Não resolve, mas ajuda. É um exercício para a gente praticar, ok? Na nossa caminhada de crescimento, de maturidade, de busca de ser cada dia pessoas melhores, de nos parecermos a cada dia mais com Cristo Jesus na nossa vida. Deus é bom, irmão. Nem sempre o que Ele pede é o que a gente quer fazer. O que Ele pede, às vezes, é que você ame. Mas o que você quer, só um soquinho. Só para aliviar o estresse. Não é verdade? Mas a gente precisa ficar com o que Deus quer de nós. O que Deus pede de nós. Por quê? Porque a gente confia. A gente um dia ouviu uma mensagem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente crê ou não crê nessa verdade? É nesses momentos que a gente põe à prova o que a gente crê. A minha vontade é... falou mal, então vamos, vem, vamos lá. Chama um monte de gente. Aí o que a gente faz? Faz fofoca para arrumar aliados. Fala bem mal para queimar a imagem do cara, né? E aí você tem um monte de aliado que vai falar assim: realmente, você dá certo. É isso aí mesmo. Aí é um sem vergonha. É assim que a gente faz. Todo mundo sabe. É assim, é o padrão normal do ser humano. Aí arruma aquele grupinho de seus amigos, ele vai arrumar o grupinho dele lá, e eles vão falar mal desse grupinho, e esse grupinho fala mal daquele grupinho. Simples assim, ninguém resolve nada, ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém faz aquilo que Deus queria que fosse feito. Olha só, hein, irmão? Isso é duro, hein? E nós, para vivermos isso, queremos ser uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Porque nós cremos que essa verdade, essa palavra é a vontade revelada de Deus para nós. Porque nós cremos que o poder de Deus não está na pessoa do pastor Júnior, ou do pastor Silvio, ou da pastora Fernanda, ou do pastor André, ou do pastor Paulo Vitor, ou do pastor Antônio Marcos, ou do bispo Jorcelino, ou do pastor que você quiser aí, que você gosta de ver na televisão. Não está nele, mas está na mensagem que a gente carrega. Não está. Está na mensagem, na palavra revelada de Deus aos corações do seu povo, aos corações do mundo. E está aí disponível para quem quiser. Precisamos ser agentes de disseminação da palavra de Deus por onde o Senhor nos levar. Hebreus 4, 12. Olha o que a Bíblia fala. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Olha o que a Bíblia está falando. Que a palavra de Deus, ela é capaz de julgar o mais íntimo daquilo que existe dentro de nós. Somos um ser espiritual que possui uma alma e que habita num corpo. A palavra de Deus, ela é capaz de separar aquilo que é da nossa alma e aquilo que é do nosso espírito. Ela é capaz de separar as juntas e medulas, separando o nosso corpo, para que a gente possa discernir o que é o meu eu querendo agir e o que é a vontade do Espírito Santo de Deus querendo atuar e agir na minha vida. E qual dos dois eu vou fazer prevalecer dentro das minhas atitudes? É isso, meu. Esse é o exercício que a gente faz. O exercício daquele que nasceu de novo é colocar o Espírito Santo em alta. Porque quando o Espírito Santo está em alta, a vontade da nossa carne fica pequenininha. Você está lutando contra as suas fraquezas ou você está se alimentando da palavra de Deus? Entenda, quando você se alimenta da palavra de Deus, você alimenta o seu espírito e você cresce e vence as suas fraquezas. Quando você esquece de se alimentar e começa a lutar sozinho,
contra as suas fraquezas. O que acontece quando a gente está fraco com fome? Desmaia, passa mal, te perde. Não chega onde a gente tinha que chegar. É simples assim. E julga, olha o que a palavra de Deus faz. Ela julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela julga se o que a gente faz é por amor, se o que a gente faz tem alguma outra coisa, algum outro interesse embutido. O amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. E esse amor, ele está descrito direto na palavra de Deus. Por que a gente quer ser uma igreja firmada na palavra? Porque Jesus e a palavra, eles são um só. Em João 1:1 fala isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Em algumas versões era aquele que era o verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. João 1:10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus e a palavra, eles são um só. Por que nós fundamentamos e construímos essa igreja com base na palavra de Deus? Porque ela é uma só coisa, uma só entidade, eu não consigo achar uma palavra. Ela e Jesus são um só. Jesus e a palavra é a vontade de Deus, de Jesus revelada. E o amor de Deus se revela constantemente nessas verdades aqui. Devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você vir aqui, ouvir essas verdades todas e não botar elas, não colocá-las em prática na sua vida, não vale de nada. Olha o que o Tiago fala a respeito disso. Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 25. Quando você achar, diz, uhul! É, isso aí. Quem não achou, fala, me espera. Eu espero. Posso ir? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se ainda assim não entende que Jesus veio trazer um relacionamento com Deus, com as pessoas, eu quero ter uma religião, eu quero buscar os meus caminhos. O que a Bíblia está falando, o que o Tiago está falando é o seguinte: você quer ter uma religião? Então a religião que Deus aceita como pura e imaculada é uma religião que demonstra o amor de Deus, que ajude as pessoas, que ajude os órfãos, que ajude as viúvas nas suas necessidades. Tudo bem, essa religião é bacana, não é tudo que eu tenho para vocês, mas se você quer só isso, essa aí está ok. Mas eu tenho mais para vocês, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho vida abundante, eu tenho
infinitamente mais do que você pode pensar, imaginar, sonhar. Isso é o que eu tenho. Eu não tenho uma religião. Eu tenho vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus falou. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus tem para nós. Vida e vida abundante. Não adianta a gente ser só ouvinte da palavra de Deus. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Mateus fala a respeito disso também. Lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Do versículo 24 ao 29. O próprio Jesus falando, ele diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Por que ele tinha autoridade? Porque ele vivia, ele era exatamente aquilo que ele pregava. E ele fez uma comparação muito simples. Quem constrói a sua vida nos fundamentos, nos alicerces da palavra de Deus, vão vir situações difíceis, vão vir chuvas, vão vir ventos, vão vir tempestade, vai, mas aquela casa permanece firme, de pé. E quem constrói a sua vida sobre areia, sobre os fundamentos que o mundo tenta trazer para a gente, como os valores, as situações que a sociedade tenta nos empurrar e nos incutir como corretos. Essa casa, quando vierem chuvas, tempestades e ventos, que vêm tanto para a casa construída sobre a rocha, quanto para a casa construída na areia. Mas essa casa sobre a areia, ela vai ruir e ser destruída. E vai ser grande a sua ruína. Existe uma coisa em comum entre essas duas questões. Que no mundo em que nós estamos inseridos, nós estamos sujeitos aos intempéries da vida. A chuva, a vento, a momentos de dificuldade, de incerteza, de aflição, de medo, de notícias que vêm de encontro àquilo que a gente acredita. A única decisão, isso a gente não pode mudar. A única decisão que a gente tem é qual o meu fundamento, como que eu vou me posicionar diante dessas questões. Eu vou ficar com os valores de Deus ou com os valores, sejam lá quais eles forem. A Bíblia é clara, e se você acredita na palavra de Deus, se eu fico com os valores de Deus, eu enfrento essas situações, eu venço nessas situações, eu permaneço de pé. Se eu escolho os valores da nossa sociedade, do mundo, vem a chuva, vem o vento, e é grande a minha ruína. É simples, é uma questão de escolha. Qual caminho que eu vou escolher? A chuva vem, mas como eu vou me posicionar diante dela? Como eu me posiciono diante das dificuldades da vida? A crise está aí, mas como eu vou me posicionar diante dela? Está difícil para você e para todo mundo. Como que eu vou me posicionar diante dessas coisas? Como que eu vou me posicionar? Ficando com a palavra de Deus ou buscando o jeitinho brasileiro para resolver as coisas? Ficando com a verdade de Cristo ou buscando aquilo que A, B ou C, o que o político pode fazer por mim, o que o ciclano, o que o beltrano pode fazer, ou o que a palavra de Deus diz a meu respeito? A decisão é sua, está aí, para todo mundo. Precisamos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. João 14, 21, Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os mandamentos de Deus e obedece a esses mandamentos, é esse que ama a Deus. E que mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tudo se resume nisso aí, olha só, voltamos para o amor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
Deus quer se fazer conhecido na sua vida. Deus quer se revelar a você a cada dia mais. Nesse caminho de excelência, de busca, de conhecimento de quem Deus é, Deus deseja se revelar a você. Deus deseja mostrar a você quem Ele é. O Deus, eu sou. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo no Egito, quando Ele disse: Moisés, diga a eles que o eu sou o enviou. O eu sou, Jesus, Deus é tudo aquilo que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a alegria que você precisa. Eu sou a paz que você precisa. Eu sou a fé que você precisa. Eu sou a coragem que você precisa. Eu sou a força que você precisa. Eu sou. Diga ao povo que o eu sou. Diga a Faraó que o eu sou me enviou. Ele é tudo o que a gente precisa. É nele que deve estar a nossa confiança, é nele que deve estar o nosso fundamento, é nele que deve estar a nossa certeza, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos na verdade da palavra de Deus, que muda e transforma a nossa vida por completo, que abençoa, que nos mostra o caminho da felicidade, da alegria plena que Deus tem sonhado para toda a humanidade. Que igreja nós queremos ser? Essa igreja que tem o amor a Deus, o amor às pessoas e que tem o seu alicerce na palavra de Deus. Não no que eu acho, não no que você acha, não no que o vizinho acha, não no que o fulano atrás de você pensa, não. Eu quero ficar com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Eu fico com ela. E lá em Efésios, capítulo 4, eu quero encerrar com isso. O pessoal do louvor já pode vir aqui para cima. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do 1 ao 16. Todos acharam? Amém? Vamos nessa. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Cheguemos à maturidade. Esse é o caminho que nós queremos, amém? O caminho da maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. 1 Coríntios 13, lembra? Não sejamos mais como crianças, como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus.
Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja madura. Uma igreja firmada no amor de Deus. Uma igreja firmada na palavra de Deus. Uma igreja que ama as pessoas. Uma igreja que se importa com as pessoas. Uma igreja que ajuda as pessoas. Uma igreja que tem Jesus como centro. Que ama a Deus, que ama as pessoas e que entende que essa é a sua missão. Que entende que é para isso que nós estamos nessa terra. Para fazer o bem, para ajudar o próximo, para levantar com a palavra de Deus aquele que está cansado, para apresentar as boas novas do Evangelho, para dizer ao cansado que ele pode ser forte, que existe um outro caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida e que ele precisa conhecer essa verdade. Uma igreja unida, uma igreja que entende que nós não somos discernidos, distinguidos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Quando você chegar no céu, Deus não vai te perguntar: meu filho, para quantas pessoas você já pregou? Meu filho, quantos demônios você expulsou? Meu filho, me diz aí, sei lá, o que você já fez? Me diz aí, o que você fez? Já ajudou o velhinho a atravessar a rua? Já ajudou o cego a chegar onde ele tinha que chegar? Você fez? Já deu comida? Já foi lá ajudar os mendigos na rua? Que bom, parabéns. Entra aí. Você entende que não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Deus vai virar e vai perguntar para você: meu filho, o que você fez com o meu filho Jesus, que eu amava e que eu mandei ao mundo para salvar a sua vida? Para ser o salvador que você precisava. O que você fez com ele? Você creu nele? Você acreditou nele? Você pegou essa verdade e botou ela aqui dentro do seu coração? Muito bem, meu filho. Você foi feito uma nova criatura. Você foi feito santo, justiça de Deus. Você tem parte comigo. Pode entrar no paraíso. Ah, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome eu falei de um monte de coisa. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quem falou isso? Jesus que ensinou isso. Jesus que ensinou isso. Porque maturidade não tem nada a ver com o que a gente faz. Tem a ver com o que a gente é. Tem a ver com o que a gente é. O que a gente faz é consequência. Pregar a palavra aqui é consequência. Ajudar o necessitado é consequência. Fomos criados para isso. Eu não faço isso para ir ao céu. Eu faço isso porque essa é a minha natureza. A natureza de Deus é o amor. E o amor me faz querer ajudar o próximo. O amor me faz querer ser alguém que irradia a luz de Cristo nessa terra. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu não sou egoísta. Eu não estou pensando só em mim. Eu não estou pensando só no meu dinheiro, no meu sustento, na minha família, no meu, é eu, tudo sou eu. Tudo sou eu, Deus, sou eu aqui, ó, guarda aqui, é meu, é minha igreja, é meu. Isso é coisa de criança mimada. É meu, eu não divido nada com ninguém. Isso não é coisa de cristão maduro. Isso não é atitude de cristão maduro. Cristão maduro entende que aquilo que tem é para compartilhar. Que aquilo que tem, que foi te dado de graça, é para ser dividido. Que essa verdade que muda, transforma, liberta a sua vida, ela precisa ser compartilhada. E cada dia mais o mundo está sedento disso. E cada dia mais as pessoas estão sedentas desse amor. As pessoas estão cansadas de tanto egoísmo, de tanta vaidade, de tanto eu. É meu,
Sou eu, os meus. É tudo eu no mundo que a gente vive hoje. E muitas vezes esse espírito, ele invade a igreja. E a gente fica, eu. Quando eu estava te lembrando, olha para o lado, irmão. Olha para o lado. Olha para o seu lado aí, ó, vê. Você pode ser um agente do amor de Deus nessa vida que Deus colocou do seu lado aqui hoje, nessa manhã. Com uma palavra, com um abraço, com um sorriso. Essa é a razão de ser igreja. Essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja madura, amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero encerrar esse culto orando, adorando a Deus com uma canção. Enquanto a gente canta, eu creio que Deus, Ele move céus e terras para cuidar e abençoar a sua vida. Tenho certeza que quando você deixar de olhar para o eu e olhar para Jesus, e olhar para o próximo que está do seu lado, eu tenho certeza que você vai ver os milagres de Deus vindo sobre a sua vida.